Fala, Enezeiro, Enezeira, a gente está de volta aqui para a playlist Artes e Cultura, segunda temporada, mais um episódio extraído agora da prova de 2022, segunda aplicação, questão que eu ranquei como média. Você vai me dizer o que é que você achou do item que traz um poema, pelo que a gente já olhou aqui, viu, do J. Cardoso. Quem é J. Cardoso? É o Joaquim Cardoso, poeta pernambucano nascido em 1897 e falecido em 1978, que, portanto, aí perpassou todo o nosso, digamos assim, boa parte, né, do século XX, participando aí de movimentos de poesia vanguardista no país. Tal Joaquim Cardoso aparece aí com um poema extraído dos seus poemas selecionados, ou seja, um melhor de, né, os poemas mais representativos, livro publicado em Recife pela editora Bagaço em 1996, já que ele era pernambucano aí, Recife, capital do estado natal do Joaquim Cardoso, autor não muito presente, acredito eu, nas aulas de literatura aí no Brasil. Quando se fala de modernismo, enfim, movimentos modernos, Joaquim Cardoso talvez não seja o nome inicialmente lembrado. E o que é que diz o comando, né? O fragmento remete a uma composição poética inspirada no futurismo, uma das vanguardas modernistas, pois veja a técnica como vai atuar agora. Por isso que eu digo, faz o Vazou Enem, minha revisão para o Enem, curso para o Enem, que tudo te ajuda muito a ter essa visão do negócio, porque é conteúdo aqui, gente. O que é que o futurismo pregou? Letra A, uma ruptura com a racionalidade. Sim, professor. Não. Isso é dadaísmo. Dadaísmo é que tem esse caos, esse caráter de ruptura agressivo com aquilo que é razão, tá bom? Então não é uma proposta necessariamente futurista. Não vi o texto ainda, mas já estou achando a letra A estranha. Letra B, configura o futurismo um lirismo sem emotividade. Também não. O futurismo tem um lirismo agressivo, inclusive, a favor, né, em prol das tecnologias, da velocidade, do progresso. Inclusive, o próprio Manifesto Futurista, eu coloquei aqui um trechinho para a gente ver, que é um manifesto bastante questionável, né, para não dizer outras coisas, do Filippo Tommaso Marinetti, italiano de 1909, aqui o manifesto. Ele diz aqui em determinado momento, ó, nós queremos glorificar a guerra, a única higiene do mundo. O patriotismo, aí ele tem aqui um cortezinho, né? O gesto destruidor dos libertários, as belas ideias pelas quais se morre e o desprezo pela mulher. Sem comentários, né? Um trecho que mostra aí uma das razões pelas quais o futurismo é um movimento que rapidamente se queima e é superado. Obviamente também a vinculação do movimento, o Marinetti e suas relações estreitas com o Benito Mussolini, ditador do fascismo italiano. Tudo isso queima o filme, vamos dizer assim, do futurismo enquanto uma vanguarda forte a ser seguida em outros lugares do mundo. Mas está aí uma prévia para a gente entender que existe sim uma emotividade furiosa. No texto eu não sei ainda, tá? Mas o movimento em si não tem uma bandeira, essa ausência de emotividade. Eu não ia necessariamente para a letra B também não. O futurismo extrai seu repertório, extrai do repertório científico uma expressividade estética. A tecnologia, o progresso, a ciência representando esse progresso não é de todo ruim, não é a melhor característica que a gente pensa quando se fala de futurismo, mas deixa em stand-by. Ele sugere o futurismo e o poema, por consequência, uma literatura a serviço da indústria emergente. Também não é a melhor coisa do mundo não, mas não é questionável a tal ponto da gente anular. Já teria que ler o texto, portanto, e revela o desencanto do eu lírico diante de um contexto de guerra. Nada a ver, essa alternativa que caracteriza o futurismo, né? Esse ódio, esse militarismo, essa coisa que representa uma destruição do passado, e a guerra seria essa higiene do mundo como eles usam aí, portanto, letra E não se aplica. Veja só que na minha análise só de conteúdo, eu já deixei duas letras. Aí o cara vai ler o texto, a pessoa vai ler o texto e se embanana toda com um texto que é super difícil de se compreender. Vou, portanto, agora ler o texto, tá? Pensando nas alternativas. Deixa aí marcadinho como já tá pra gente só bater o martelo. Olha só, é um poema, como eu falei, que se chama Trivium e começa com harmonia do equilíbrio. Segue a dinâmica embaraçada entre linhas de força magnética. Traduz aí, bota aí nos comentários que você entendeu. Eu só vejo que tem duas exclamações aqui, né? Essas exclamações, inclusive, já vão me ajudar em outro momento. Mas harmonia do equilíbrio. Pensando só no sentido agora. Uma dinâmica cega, embaraçada entre linhas de força magnética. Talvez isso seja a vida, né? Uma referência a estar no mundo.
é um equilíbrio, né? Tá tudo equilibrado, o nosso organismo tá equilibrado. É uma dinâmica que a gente não vê cega entre linhas de força magnética, em hélice, seguindo e refletindo. É uma dança de prótons e elétrons. É uma matéria máter do mundo. É uma poeira do sol, uma poeira do som, poeira de luz. É tudo que está envolvido, é essa poeira cósmica que nós somos. E se a gente pensar até na metáfora da vida, quem somos nós, né, no universo? Uma poeirinha, um grãozinho, um micróbio, né? É uma poeira da memória que a gente vai morrer um dia e vai desaparecer, vai ficar só a lembrança distante da memória dos homens, que irá se perder um dia no universo. Cada átomo possui, ainda assim, um número infinito de partículas, e cada partícula ínfima, um número infinito de outras partículas. E cada partícula de uma partícula, repare, vai até esbagaçar, né? E ele entra com essa fórmula aqui como se fosse uma coisa matemática. É isso que a gente é, né? A partícula da partícula. A gente é formado por esses elementos que nem nome tem. É uma poeira de ausência, vou subir aqui para a gente ver, uma poeira de ausência e lembranças. Poeira do tempo matéria, é o que a gente vai ficando aí, né, na lembrança. É um nadinha. É desse pó luminoso, manto brilhante de corpúsculo-crepúsculo. Por que corpúsculo? É ínfimo, é pequeno, é um corpúsculo. E é um crepúsculo porque a passagem do dia à vida para a noite e morte, esse pôr do sol, e ao mesmo tempo é um recurso retórico, corpúsculo-crepúsculo, uma figura de linguagem chamada paronomásia, que dá esse trocadilho entre sons parecidos. É isso que a gente é, um corpúsculo que ao morrer vira crepúsculo. E de que são feitas as ondas e as partículas? É do nada, né? Num torvelinho de moídos corpos simples, farinha de energias finíssimas e raras. É um selênio, rubídio, colúmbio, germânio, samário, rutênio, paládio, lutécio, blá blá blá. É um poema que tem aí sua expressividade, né? Tenta construir uma dicção diferenciada no aspecto daquilo que representaria talvez um resumo da existência. Então o que é que eu posso falar aí como elemento marcante do futurismo nesse texto? Ó, o fragmento remete a uma composição inspirada no futurismo das vanguardas modernistas, pois, letra A de novo, propõe a ruptura com a razão. Eu acho que não, né? Ele está tentando explicar racionalmente o que é que seria a vida, ainda que ele vá para uma coisa mais delirante. Mas eu não ia de novo na letra A. Acho que o texto não é tão assim uma proposta de ruptura racional. Não iria nela de novo. Configura um lirismo ausente de emotividade. Boa parte do texto sim, né? A gente pode dizer que tem um discurso mais racional, mas ele usa duas exclamações ali no início que dão um pouco de deixa de emotividade. Eu também não me empolgaria muito com a letra B até pelo início do texto e acho que não é uma característica também do futurismo. Letra C. Extrai do repertório científico uma estética expressiva. Ok, ele tenta usar o vocabulário científico, ou seja, esse repertório científico, para tentar expressar o que é a condição humana. Eu ia assim. Sugere uma literatura a serviço da indústria emergente. Onde é que tem indústria emergente aí? Não tem. É um poema que vai para essa questão existencial, espiritual, cósmica, sei lá o que, né? O que é que ele tenta fazer aí. E revela o desencanto do eu lírico ante o contexto de guerra. Não tem nada a ver, a letra é totalmente delirante. O que eu vejo, a questão ela vai ficando mais simples, né? Ela se ajeita. Acho que muita gente talvez embarcasse aí na letra B, mas mostrei de duas formas diferentes, porque não marcaria o item B. Tá aí para você mais uma resolução aqui do canal. Se você não conhecia, custa nada deixar o seu curtiu aí e mandar para alguém seguir, enfim. Mas não vai embora não. Eu quero que você continue aqui comigo sabendo das vanguardas, já que essa é a bola da vez. E saiba mais sobre dadaísmo, que eu citei aqui de passagem numa questão que caiu numa edição também PPL, o Crítico de Arte do Raul Hausmann. Já tá aparecendo aqui. Clica que eu tô te esperando para a gente conhecer um pouquinho mais de história da arte.